70 milhões de pessoas, é muita gente, e todo mundo que já passou por uma situação assim de dívida fala que é meio que isso, né? A sensação de uma bola de neve, né? Quando você acha que você tem um respiro, aí você vai ver no mês seguinte continua com aquela parcela alta para pagar, e às vezes você pega um empréstimo para cobrir um empréstimo. É uma situação desesperadora mesmo. A gente começa aqui agora com o professor adjunto da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, o Rafael Ribeiro, que está aqui com a gente. Até imagens, se você puder entrar lá na nossa live no YouTube da Band Minas, você assiste essa entrevista. Como vai, professor? Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Tudo certo, a gente agradece. Professor, essa sensação de bola de neve muito comum, não é? Entre os endividados, e vem agora o governo federal tentando em uma frente atacar este problema que a gente sabe, não é? Não resolve, obviamente, toda a situação das pessoas, mas pode ser um certo alívio para quem atende aos requisitos ali do programa, não é? O que lhe parece, assim que o governo divulgou as informações sobre o Desenrola, lhe pareceu uma alternativa interessante? Bom, o programa ele vem em uma boa hora no sentido de que a economia vem sofrendo estruturalmente, digamos assim, após o período pandêmico, certo? Então, recuperando um pouco o histórico, a gente, durante o período de pandemia, nós tivemos uma reconfiguração muito grande do mercado de trabalho, certo? Com mudanças e encerramento de postos de trabalho, criação de outros, e isso acarretou em um desemprego estrutural muito grande nesse período. Certo? Então, as pessoas, obviamente, ninguém quer ficar inadimplente, ou ninguém quer deixar de pagar uma dívida, certo? Essas pessoas conseguiram crédito em algum momento, elas tinham condições para isso, em muitos casos, e depois, em algum momento, elas perderam o emprego e se tornaram inadimplentes. E esse programa, nesse momento, ele vem como essa boia salva-vidas para essas pessoas, principalmente as pessoas de mais baixa renda, que são as que têm os maiores índices de inadimplência no momento. Então, eu diria que sim, o programa ele vem para resgatar, digamos assim, a capacidade de consumo dessas famílias, e isso pode ter impactos, dobramentos positivos do ponto de vista de elevação do nível de atividade econômica, tanto para as empresas quanto do ponto de vista de aquecimento do mercado de trabalho. Professor, é Murilo quem fala, bom dia. A minha pergunta é o seguinte, assim, qual que é a garantia, assim, né? Se um programa desse não pode correr risco das pessoas também, a partir do momento que se sentem um pouco mais seguras, contraem novas dívidas e acabar aumentando as dívidas, né? Assim, qual que é o cuidado que tem que se ter nesse momento? Eu queria ter quase que uma orientação sua aqui para o nosso ouvinte, para o consumidor que está com esse problema, né? Dessa priorização do pagamento de dívidas e não contração de novas dívidas, né? Com a possibilidade, talvez, de um aquecimento de economia, enfim, coisa do tipo. Bom, o programa Desenrola do Governo Federal, ele visa essencialmente desafogar os brasileiros de mais baixa renda, que são aqueles que têm maiores indicadores de inadimplência. Então, a gente está falando aí, ele divide em duas faixas, tá? Então, seriam pessoas que ganham até R$5.000, a primeira faixa, pessoas que ganham até 2 salários mínimos, ou que estão cadastradas no cadastro único, né, CAD único do governo. E o programa visa justamente recuperar a situação de consumo dessas famílias, certo? Para as pessoas na faixa 2, com nível de renda um pouco mais elevado, mas ainda abaixo de R$5.000, essas famílias, elas terão também benefícios de poder renegociar a dívida com o governo, certo? Mas em outras condições diferentes da faixa 1. Agora, o que é importante deixar claro aqui é o seguinte, na faixa 1, o programa prevê medidas ou cursos de educação financeira para as famílias, certo? Eu acho que, ainda que isso possa auxiliar na margem, corrigindo eventualmente alguns comportamentos individuais, é muito difícil a gente achar que isso vai solucionar o problema do endividamento, que é um problema crônico, certo? E cada vez mais agravado pelas condições atuais. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, novamente, as famílias que deixaram de pagar suas dívidas, principalmente as de mais baixa renda, não deixaram de pagar por serem perdulárias ou serem extremamente gastadoras. Muitas vezes você teve um impacto negativo inesperado sobre a renda das famílias, renda do trabalho, certo? E é por isso que elas caem na inadimplência. Bom, dito isso, o programa ainda que ele tem previsão de vigência até o fim do ano, certo? Ele vai dar um desafogo nesse momento, mas obviamente que não está muito claro qual é a capacidade deste programa, que é emergencial, de resolver um problema que é estrutural do mercado de trabalho, certo?
o mercado de trabalho, os postos de trabalho, principalmente para as famílias de mais baixa renda ou trabalhadores de mais baixo nível de qualificação formal, ele tem se tornado cada vez mais precarizado. Postos de trabalho que antes existiam deixaram de existir, com um processo de desindustrialização grave que o Brasil vem sofrendo, certo? Um processo de automação da mão de obra muito grande, certo? No campo e na cidade, ou seja, substituição de trabalhadores por máquinas, né? Tudo isso muda estruturalmente o mercado de trabalho e a capacidade das pessoas se encaixarem em postos de trabalho, certo? Então, as pessoas vão ficando cada vez mais no mercado informal e abandonando o mercado formal de trabalho, certo? Bom, isso tudo para dizer o quê? Que, ainda que haja uma previsão de custos de educação financeira para as famílias, o problema é muito mais grave, certo? E dificilmente esse programa, que tem um caráter estritamente paliativo nesse momento, vai resolver questões estruturais da economia, certo? Acho que, junto com esse programa, que ele é emergencial, que visa corrigir um problema agravado pela pandemia, certo? Que seria o aumento significativo do desemprego, é preciso que, posteriormente, o governo venha também com medidas mais estruturantes, como uma reforma tributária que consiga, de fato, distribuir renda, certo? E taxar, digamos, as classes que têm maior capacidade de extração, ou seja, as classes mais altas, e aliviar os impostos sobre o consumo, certo? Dentre outras medidas também de fortalecimento do mercado de trabalho. Então, esse programa, novamente, ele é emergencial, mas ele não vai resolver o problema estrutural do endividamento das famílias no médio e longo prazo. Professor, e quando a gente pensa aí nessas famílias aí que o senhor falou, famílias de baixa renda, aí na categoria 1, 2, nós estamos falando basicamente de dívidas, dívidas com banco, dívidas com cartão de crédito, com empresas que emprestam dinheiro, são esses tipos de dívida principalmente? Essencialmente dívidas com bancos, certo? Então, muitas famílias que acabam, as famílias elas chegam no fim do mês, elas têm que escolher se vão pagar a conta de água, luz, ou se vão comprar ali um agasalho para o filho, que agora começou o frio, certo? Então, as famílias têm escolhido muitas vezes qual conta que elas vão pagar, e aí, essencialmente, os gastos hoje das famílias de mais baixa renda estão essencialmente concentrados nos bens básicos, seriam alimentos, alguma coisa de vestuário e também contas básicas, mas como as famílias muitas vezes acabam tendo que escolher que conta que elas vão pagar no fim do mês, elas acabam caindo no crédito rotativo, no cartão de crédito, que tem taxas de juros muito altas, certo? Então, o que acontece é o seguinte: você tem um endividamento muito forte, tanto com bancos, por meio do crédito rotativo, do crédito do cartão de crédito, quanto também com algumas companhias, como companhias de água e luz, certo? E pequenos comércios, o varejo, certo? Muitas vezes as pessoas não conseguem pagar ali a conta do armazém no fim do mês e ficam devendo, certo? Então, para essa faixa de renda, essencialmente as dívidas estão concentradas nesses três setores, nesses três tipos de credores. Para você chegando agora, a gente está conversando com Rafael Ribeiro, economista da UFMG. Professor Luciana, falando com você, a gente está falando de um público ou de brasileiros, 1/3 praticamente, da população, ou seja, é uma quantidade significativa. Há contrapartidas para os credores? Também há, enfim, alguma garantia ali para que eles retirem a dívida, perdoem, limpem os nomes, mas enfim. O senhor acredita que a gente possa passar para uma terceira fase, ou o governo foi bem claro de que esta primeira e segunda fases já atende ao que o governo quer, que é beneficiar ali a população de baixa renda? Ou o senhor acredita que uma terceira fase possa vir num futuro próximo? Bom, primeiro, o programa ele visa, como ele é adesão de caráter voluntário, ele exige, digamos, um acordo tanto dos devedores quanto dos credores, certo? Os credores, principalmente na faixa 1, eles vão poder entrar numa espécie de leilão, certo? Em que eles vão ofertar descontos para os credores e até que possa, ou seja, aqueles que ofertarem os maiores descontos terão adesão ao programa, certo? E com isso os credores também ganham benefícios, ou seja, então, uma dívida de inadimplente que provavelmente o banco dificilmente conseguiria recuperar, agora possivelmente ele vai, porque a adesão ao programa por parte dos credores, dos bancos, digamos, empresas, permite que elas possam ter o governo como garantidor. O governo fez um aporte significativo no fundo de garantia
e aí o governo passa a ser o garantidor dessa dívida, certo? Se os credores não, se os devedores não pagarem. Então, isso é muito benéfico para os bancos, porque eles vão vão poder reaver esse passivo, com certeza, o que antes dificilmente eles conseguiriam, certo? Ainda que com desconto. Bom, agora, o que tem que ficar claro também é o seguinte, esse programa ele é focalizado principalmente nas famílias de mais baixa renda, com remuneração até R$5.000 por mês. Agora, a gente tem que lembrar também que o padrão de endividamento ele tem avançado para classes mais altas. Então, a classe média hoje já também segue muito endividada, e não só, aí não só em endividamento, porque tem diferença entre endividamento e inadimplência, certo? Tô falando, o endividamento pode ser para bens imobiliários, automóveis e outros tipos de aquisições, mas aqui o problema mais grave, de fato, é a inadimplência, certo? Que também tem avançado na classe média. E isso pode, obviamente, depois ter consequências sobre o padrão de consumo e de bem-estar dessas famílias. Se o governo vai conseguir avançar até lá ou não, isso ainda não é algo que esteja na mesa, mas certamente já começa a se tornar uma preocupação para a economia do país, certo? Agora, uma segunda fase, ela poderia ser tanto para benefícios serem estendidos à classe média, ou eventualmente, após o fim, digamos, desse programa emergencial, o governo deveria fazer uma avaliação da política, avaliar o que foi bem sucedido ou não, e pensar se seria possível reeditar esse programa futuramente. São 10h23, assunto sempre importante que a gente sempre coloca em pauta aqui na Band News. Por ano, agradecendo aqui a participação do economista Rafael Ribeiro, ele que é professor da Faculdade de Ciências Econômicas, a FACE, lá da UFMG. Professor, muito obrigado, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos e todas. Outro. 10h23.